Boa noite, amigos! Chegando na área, chegando na rede, com o Codama na rede. Agora, às quintas-feiras, aqui, sempre 10 horas da noite, tá certo? Agora o Codama é 10 também, hein? E chegando já, mudando a maré, tá certo? Novos horizontes para o Coringão. E já começamos ontem com a primeira vitória aí. Coringão com um golaço de Jadson, um golaço de Romarinho, né? Nada como um Parmeira na vida do Romarinho, né? O Romarinho vinha caminhando, no meu caminho tinha um Parmeira, no Parmeira tinha no meu caminho, aquela coisinha lá, eu não sei direito de poesia, mas tudo bem. A questão é que nada como uma grande vitória para deixar a gente mais animado, né? E a gente vai, né? Comentar mais para frente aqui em relação ao Coringão. E aqui eu vou apresentar meu convidado de hoje, meu brother lá, o Fábio Oschetti, da comunidade do Corinthians, lá no Google Plus. Dá um alô pra galera aí, Fábio. Salve, gente. Salve, Kodama. Ontem foram 2 golaços do Romarinho e Jadson, hein? Fizeram a diferença. O Jadson, depois que chegou no time, deu uma acertada no meio-campo, aqueles problemas que a gente estava tendo de criação, fantástico. E o Romarinho voltou a fazer isso, né? Ele voltou a fazer isso. E aí, galera, quiser também mandar aí umas perguntinhas aqui via Twitter, @aristeukodama, tá certo? Pra mim ou pro Fabião aqui, né? O pessoal lá que sempre acompanha a gente lá na comunidade, lá, os posts lá no Google Plus, lá, na comunidade do Corinthians, né, Fabião? Mas como é que é? Fala aí um pouquinho da comunidade lá. Você criou a comunidade? Então, a gente acabou criando a comunidade. Primeira coisa, a comunidade não é minha, a comunidade é do pessoal que frequenta a comunidade. É sua, da Claufiel, do Paulo, do Rui, todo mundo que frequenta a comunidade. Primeiro quero mandar um abraço para todo mundo. E assim, a comunidade a gente criou da seguinte forma: o Google Plus tinha acabado de abrir a funcionalidade das comunidades. E aí nós criamos a comunidade do Corinthians, porque não tinha naquela época nenhuma página, nada que tivesse falando do Corinthians naquela rede social. Então eu vi ali um ponto para a gente poder criar, poder discutir, poder falar dos últimos resultados e aproveitar da interação. Então isso facilitou muito. Sim, eu tava tentando aqui até postar aqui na comunidade aqui, velho. Tá certo. Mas eu acho que o cara que mais torceu para os caras voltarem, saindo da segundona lá, foi o Romarinho, né? O Romarinho acho que torceu demais para o Parmeira voltar da segundona lá, velho. O que você acha? Ah, com certeza, né? Enquanto não teve Parmeira na vida dele, a torcida pegava no pé, fazia lá a manifestação da frente do CT lá, levaram uma mulher lá com uma mesinha, com as cachaças lá, falaram que era ele. Agora apareceu um Parmeira. Ah, mas sempre tem, né? Sempre o pessoal fala que o Romarinho, na verdade, é o terror da porcada, né? Não tem como. O Romarinho é o pesadelo, né? Então, tipo, eles sabem que tem Corinthians, já pergunta assim, o Romarinho vai jogar? Tanto que a torcida adversária até ficava assim, ô França, vai lá, quebra ele, pelo amor de Deus, senão ele vai acabar voltando a fazer isso. E aí não tem como. Romarinho, contra o Palmeiras, ele sempre deixa o dele. Tá, então vamos dar os primeiros pitacos aqui do clássico, né? Do domingo lá, Corinthians e Palmeiras lá. O que você achou lá do Corinthians em relação lá, no domingo lá? Eu gostei muito da evolução do time. Gostei muito mesmo. O time não vinha jogando bem até então, aí foi tendo uma evolução. O Jadson caiu como uma luva no meio-campo. Pena que ele acabou se cansando. Uma outra coisa que eu fiquei até preocupado, e se eu não me engano, acho que eu ouvi o Basílio comentar isso ontem na Rádio Bradesco, que colocaram o Renato Augusto ainda antes dele estar pronto. Que é uma outra coisa que eu também fico demais preocupado pelo histórico de lesões que tem o Renato Augusto. A gente sabe que é um jogador bom, mas que não é um jogador que infelizmente ele acaba se contundindo muito. E
o ano passado ele foi muito decisivo, principalmente na primeira partida São Paulo, da Recopa Sul-Americana. E ele estava 6 meses sem jogar, entrou no Clássico, aí ele pouco fez, mas também porque estava sem ritmo de jogo, não estava indo muito bem. Mas eu acho que o problema mais, eu acho que ele está recuperado fisicamente. Eu acho que a questão em relação ao Renato Augusto, que ele demonstrou na partida, pelo menos os minutos que ele teve em campo, foi em relação à falta de confiança. Eu acho que ele ainda está meio receoso em algumas arrancadas, tal. Ele ficou muito ali na faixinha no meio de campo, tocando a bola de lado, né? Nesse aspecto que eu acho que ele não passou essa confiança para o Mano, por isso que o Mano até tirou ele do jogo de ontem, né? Não, e ainda mais quando se vem de um histórico de lesões tão sérias quanto veio o Renato Augusto, ele realmente isso acaba afetando o jogador, principalmente emocionalmente, às vezes até mais do que fisicamente. Uma vez eu lembro de uma entrevista do Dr. Osmar, falando da contusão do Ronaldo, que ele falou que se ele fosse cuidar do Ronaldo Fenômeno, ou o joelho dele ficaria melhor, ou nunca mais voltaria a ser o que era. E que ele se preocupava muito se o Ronaldo voltaria a jogar após o que ocorreu, a segunda lesão dele pela Inter de Milão. Felizmente, vimos que ele voltou a jogar, jogou muito no Corinthians, foi o fenômeno e confesso que eu sinto muita falta dele no ataque. E o nosso querido, para mim, o meu maior ídolo, Ronaldo Giovanelli, aqui no Twitter, aqui, acompanhando já o Kodama na Rede aqui também. Ronaldão, e dá um tempinho aí que vai ter Ronaldo e os impedidos aqui no Kodama na Rede também, hein? Confere aí. Tá aqui no Twitter muito bom, muito bom. Eu ouço sempre o Ronaldo, que tá no programa de esportes da Rádio Transamérica também. Isso, no Papo de Craque. Papo de Craque, segunda edição. 17h30 até as 19 horas. Isso. Fui muito fã do Ronaldo jogando no gol. Eu lembro de defesas assim espetaculares dele. No Paulista de 97, ele foi decisivo também no Brasileiro de 90, quando o São Paulo acabou encurralando o Corinthians no segundo jogo da final, que foi, apesar que os 2 jogos foram no Morumbi, mas no segundo jogo o São Paulo foi todo para o ataque, principalmente no primeiro tempo, onde o Ronaldo fez muitas defesas, foi brilhante, e aí no segundo tempo teve aquela jogada do Tupanzinho, que foi espetacular, assim. Ronaldo é o cara, eu adoro, eu amo o Ronaldo. Meu ídolo, adoro ele. E uma família linda, Roberta, sensacional, grande pessoa, os filhos dele estavam lá no show também, mas daqui a pouco a gente fala mais. E aí o Corinthians mandou no jogo, quanto a porcada lá não mandou? Mandou no jogo, perdeu muito gol, né, cara? Senão ele poderia ter faturado lá os 3 pontos já no domingo, né? Verdade. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque tem uma coisa que eu vejo que tem assolado muito o time do Corinthians, e tudo bem, pode discordar de mim, mas eu vejo que assim, que acontece? Muitas vezes o atacante, quando ele era matador, por algum motivo ele acaba começando a pecar muito nas finalizações. O Guerreiro, ele acabou perdendo algumas oportunidades ali contra o Palmeiras, que ele poderia ter liquidado o jogo. E isso eu vi que infelizmente atingiu até a base, porque o Leandro, que era um menino que eu até cheguei por diversas vezes pedir uma chance a ele na equipe titular, nesse ano na Copinha ele já não foi o mesmo da Copinha passada. Nem ele nem o Léo, né? Não, o Léo foi uma decepção. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas depois que ele foi para o profissional, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele era um segundo atacante de velocidade, finalizava muito bem, e depois que ele passou pelo profissional, não sei o que houve exatamente. Ele foi mal no jogo que ele teve no profissional, que ele jogou mais tempo contra o Náutico, e depois que voltou para a base, ele não Mas eu acho que o Mano está conseguindo achar o time do Corinthians, né? Demorou um pouquinho, mas eu acho que ele está começando a achar o time do Corinthians. Principalmente, e eu acho que ele vai acreditar nessa formação com os 3 volantes lá. Ralf, o Bruno Henrique e o Guilherme. Né? Principalmente porque o Guilherme sai bastante para o jogo. Né? E conseguiu fechar a defesa, né, jogando com esses 3, e deu liberdade para o Jadson. Você acha que vai ser por aí mesmo?
Eu acho. Não, eu acredito piamente que o caminho seja esse. Acredito que o caminho seja esse mesmo. Mesmo porque o Mano gosta de volantes que saem mais para o jogo. E não é o caso do Ralf. O Ralf é muito mais para ficar na cobertura, na proteção. E isso acabou, inclusive, traindo ele no jogo contra o Santos, onde ele não conseguiu cobrir o Diego Macedo. E aí deu todo aquele azar, infelizmente. Mas assim, isso também... O drible da vaca lá é terrível, né, cara? É verdade. E o seu Paulo André? O Paulo André Acho que nesse jogo do quarto gol, desse do drible da vaca do Ralf aí, o Paulo André já tinha ido para a China, porque eu não vi ele na área. Na área ele não estava, acho que ele já estava na China, não é possível. Eu tenho um amigo que ele dizia que o Paulo André não era um zagueiro confiável. O ano passado ele chegou a falhar em um jogo do Paulista, logo no início do jogo, que ele perdeu na corrida. Eu não lembro exatamente contra quem foi, mas e esse amigo meu, ele jura de pé junto, assim, não é confiável. Eu acho que o Paulo André foi um bom zagueiro, mas nesse jogo contra o Santos ele foi muito mal. E esse ano ele estava vindo muito mal. Não tão mal quanto o Felipe, que parece que ele sente o peso da camisa. Essa é a impressão que eu tenho desde o ano passado, quando eu vi as primeiras partidas. Você também não está gostando do Felipe? Não. O Ronaldão também não está gostando do Felipe, não, bicho. O Ronaldão também está meio bravo com o Felipe. Você acha que o Felipe não vai virar no Corinthians? Eu não sei. Eu posso, assim, o futuro a Deus pertence. Eu acho que o que o Basílio falou é a mais pura verdade. Quem sou eu até para discordar do grande Basílio, né? Ele pode estar sentindo essa fase de transição, mas que ele precisa pôr a cabeça no lugar, sentar, jogar com calma e ter confiança. Ontem ele salvou um gol, ele acabou fazendo um passe para o gol do Oeste, mas ele salvou um gol que o Cássio já tinha sido batido. Mas você não acha que, de repente, o Mano podia adiantar o Felipe, colocar ele mais próximo da área, ele encostado com o Guerreiro, já que ele tá fazendo tanto gol assim, velho, dando os passes, quem sabe ele não acerta um passe pro Guerreiro, mete um golzinho e tal, né? É só uma questão de posicionamento, não é não? Eu acho que... Não, a gente teve em 2007 um jogador chamado Clodoaldo, que segundo estava lá num pedaço do livro do Vampeta, que... ele era zagueiro, aí falaram para ele num jogo lá, falaram assim, vai lá pra frente, ele conseguiu fazer o gol, e aí ele conseguiu o contrato da vida dele, então, de repente, isso... Já que ele tá acompanhando assim, sabe que o Ronaldo, ele era atacante, né? Você sabia disso? Sabia. Ele era atacante. Ele era ponta esquerda. Ele conta as histórias dele lá, que quando ele foi fazer a peneira do Corinthians, a fila do atacante era muito grande. Ele falou, vou lá do goleiro mesmo, que a fila é menor. É verdade, mas eu acho que, assim... O a gente nunca pode entregar muito nele, né? Mas aí fica uma pergunta, né? Será que se o Ronaldo tivesse sido atacante, ele teria virado o mito que ele virou como goleiro? É claro, Ronaldo é Ronaldo, de goleiro, de atacante. Sensacional. Ainda na semana que antecedeu o Clássico, né? No programa do Neto, lá nos Donos da Bola, ele levou o Ronaldo, estava o Veloso e o Marcelinho Carioca. Daí ele mostrou as imagens até da final de 94 lá, e o Veloso ainda tirou o sarro do Ronaldo. Enquanto você estava chorando lá, estava carregando a taça, né? E o Ronaldo arrebentou naquele jogo, né? Nós não ganhamos o campeonato, mas o Ronaldo arrebentou, né? Ah, sim. Não, o Veloso, quem ele deve gostar muito de ver, deve ser o Mirandinha, né? Porque em 12 jogos, acho que foram 9 gols, foi uma coisa assim. O Veloso, era jogo Palmeiras e Corinthians, tinha Mirandinha em campo, era gol. O Veloso tinha que engolir. Eu lembro que em 97 o Corinthians estava mal, o Palmeiras estava bem, tanto que acabou sendo vice-campeão brasileiro. Mirandinha acabou com o jogo. Ele sozinho foi lá e fez o resultado. E terminou 2-2 o jogo Palmeiras e Corinthians. Então, acho que isso faz parte. Esse jogo, a da estreia do Mirandinha e do Viola? Foi 2-2. Foi 2-2, primeiro tempo. A estreia do Mirandinha pelo Corinthians e a estreia Viola pelo Palmeiras. Isso mesmo. Rapaz, nem te conta essa história. O primeiro gol de falta do Corinthians foi do Célio Silva. Esse jogo foi uma figuraça, cara.
Eu fui com os amigos para assistir esse jogo, né? Saiu meio tarde, né? No escritório na aclimação e tal. Entramos naquele túnel que sai Oscar Americano, né? Que passa por debaixo. Então, na hora que a gente tava saindo do túnel, gol do Corinthians, Célio Silva, né? 5 minutos de jogo, acho. Aí, o Corinthians vinha numa fase que não estava ganhando do Palmeiras, assim, né? E aí tinha um amigo meu que estava comigo, que também era corintiano, né? E tinha um outro que estava de Alegre, lá que era São Paulino. Aí esse meu amigo corintiano, pô, meu, acelera, o Corinthians vai golear hoje, 5 minutos, 1-0, acelera, é hoje. Pô, então, acelerando, correndo, tô chegando na frente do Morumbi, Palmeiras empata, 1-1. Né? Tô descendo ali, 1-1. Ele, pô, o Palmeiras empatou, oh, caramba, ainda tudo bem, vamos lá, encosta lá. Não. Aí, deixei eles na frente da bilheteria lá, falei, vou parar o carro, né? Deixei os caras, vai entrando na fila, né? Enquanto eu vou parar o carro. Meu, coisa de louco, né? De Corinthians. Eu cheguei no primeiro, aqueles terrenos que tinha no Morumbi lá. Cheguei, não tinha nem lugar, meu. Parei na frente da entrada, falei pro cara, encosta o carro aí e se vira. Dei a chave na mão do cara. Nunca tinha visto o cara na minha frente. Dei a chave na mão do cara. Falei, aguarda aí que daqui a pouco eu volto. E vou encontrar os dois lá, né? Encontrei os dois, cheguei lá, os caras na fila. Pô, meu, vocês não compraram ingresso? Tava esperando você ver. Pô, eu deixei aqui pra vocês irem comprando, né? O jogo já tá rolando e tal. Na hora que eles foram me encostar no guichê pra comprar o ingresso, gol do Palmeiras, 2-1, né? Aí esse outro, pô, 2-1, ferrou, agora ferrou. Meu, já, pô, 40 minutos de jogo, lá, sei lá quantos minutos de jogo. 2-1 Palmeiras, ferrou, vambora, nós vamos perder. Eu falei, meu, viemos até aqui, né, bicho? Não, agora eu não quero mais entrar, 2-1, vambora. Eu falei, bom, tá bom, vai, você quer ir embora, a gente vai embora, não tem problema. Só que assim, já que eu parei o carro, né, vou comer um sanduba aí de pernil e tal, não sei o que lá, depois a gente vai embora, eu vou com fome, bicho. Aí estamos lá na barraquinha comendo sanduba, gol do Corinthians, 2-2, 2-2, né, empatou. Aí o cara, pô, meu, que jogão, meu, 4 gols no primeiro tempo, né, cara? E esse jogo vai ser sensacional. Vamos entrar para ver o segundo tempo. Compramos ingresso, entrou no segundo tempo nada. Os 4 gols saíram no primeiro, não viu mais nada no segundo tempo. Isso é história de corintiano, né, bicho? Não, com certeza. Não tenho o que dizer. Corintiano, você acaba fazendo tudo para ver o clube. É uma coisa indescritível. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha, tá aí no ponto aí, Renatão? Vamos ver o Ronaldo, já que falamos tanto do Ronaldo Giovanelli aqui, vamos ver o Ronaldo no The Gillans in English Pub. Vocês vão tomar conta desse mundão, né? Obrigado. Rafael Nelsinho. Cadê o romance de ser diferente? De pôr a cabeça pra funcionar. Já vem tudo pronto, tudo na nossa frente. Tá parecendo tudo muito igual. Eu me pergunto onde está você. Com seu sorriso, onde está o amor? Onde estão os meus amigos? Onde está o rock and roll?
O Kodama dormiu aí, né? Eu quero te dar um voto ainda. Vai, Júlio! Tipo isso. Eu me pergunto onde está você, com seu sorriso, onde está o amor? Onde estão os meus amigos? Onde está o rock and roll? Rock and roll. Aonde está o rock and roll? Rock and roll. Aonde está o rock and roll? Rock and roll. Aonde está o rock and roll? Rock and roll. Aonde está o rock and roll, gente? Obrigado. Valeu pelo carinho, gente. Obrigado mais uma vez. A gente Ê, Ronaldo dos Impedidos, o da Guilherme Bar, lá no último sábado. Onde está o rock and roll, hein, Ronaldão? Que beleza. Ronaldo, eu não tava dormindo, não. Por que você fala que eu tava dormindo? Pô, tava filmando lá, bicho. É, tá vendo? Pelo menos na filmagem ainda acertei alguma coisa lá. O Ronaldo tava tirando sarro lá que eu não acertava, na hora que eu ia bater foto lá. O japonês não sabe bater foto. Brincadeira, Mavião. Mas grandes qualidades do nosso querido Ronaldo Soares de Giovanelli. Ele é nem de catar muito no gol do Coringão, ainda roqueiro e dos bons, hein, bicho? Não, o Ronaldo é mito. Pena que você não foi lá. Você falou que ia lá ver o show lá no sábado lá e acabou não aparecendo, né, meu? Acabei tendo um problema e... Isso aí, mas ele tava lá, a galera toda lá, o pessoalzinho, o Nelsinho do Poderoso Timão tava lá, meu grande amigo Pão com Ovo, né? O Ronaldão foi com a família, com a Roberta, com os meninos lá, Mateuzinho louco. Olha, sensacional, cara. Da próxima vez você não pode perder não, bicho. Não, não vou perder não. É, não o vou pessoal, eu sempre tô conferindo lá, o Ronaldo dos Impedidos lá, o pessoal já me conhece inteiro lá. E o pub lá, um abraço pro Luiz lá, gente boa, atendimento de primeira, bicho. É, mas é... E o... Rapaz, você viu agora que hoje, né, teve um mandato de prisão lá pro pessoal que invadiu o CT. O que você achou disso aí? O que você tá achando dessa história aí? O Gobi parece que tá meio em cima do muro. Apesar que a delegada, a doutora Elizabeth Sato lá, falou que foi um pedido dele pro delegado geral lá, né? E aí saíram com, hoje tinha 5 mandados de prisão, acho que cumpriram 2, né? Ficou 3 e um desses 3 parece que é um daqueles que estavam em Oruro, né? Isso é uma das coisas que eu confesso que eu sinto uma vergonha tremenda, né? Lógico, não tem nada a ver o caso de Oruro com a briga que ocorreu lá em Brasília ou com esse caso do Corinthians, mas infelizmente a gente não consegue deixar de fazer a ligação de um com o outro. Se eu pudesse, quem sou eu para aconselhar alguém longe disso, mas se eu pudesse dizer alguma coisa para eles, eu diria assim, se mantenham o mais distante possível desse tipo de confusão, porque existe muita gente que está esperando o primeiro deslize para poder pegar. Quanto ao caso de prisão, eu acho que tem mesmo que prender quem depredou o clube, porque o clube o clube ele não pode ser depredado da forma que foi feito. A torcida tem todo o direito de protestar, sim,
tá? Eu acho que o time não vinha rendendo bem desde o ano passado. A única coisa que eu acho que ficou uma marca um pouco ruim é que parece que essa renovação começou depois dessa invasão. Que isso, para mim, foi uma falha grande da diretoria. Porque essa renovação você teve dezembro e janeiro para ter começado ela e foi começar só agora. Sim, foi meio atrasada, né? Mas Isso eu é acho uma que... E coisa. o detalhe é que, assim, parece que a polícia quer que o clube corte, apesar que o Corinthians sempre nega que ajude a torcida organizada, e a polícia quer que seja cortado esse relacionamento do clube com as organizadas. E me parece também que existe já um movimento dentro do clube, né, lá no conselho, para se proibir a utilização do escudo do clube nas organizadas. Inclusive, isso daí não sei se vai para votação no conselho. Existe até uma pauta lá que diz que podem ser até colocado para os sócios decidirem isso, né? Porque muitas coisas que são feitas em termos de estatuto no Corinthians tem que ser aprovada em Assembleia Geral, que aí envolve todos os sócios, né? E parece que isso daí também vai ser uma questão para o sócio resolver. Eu acho que não precisaria nem da opinião do sócio, né? Não é questão de ser contra organizado ou a favor de organizada. Questão assim, a organizada não está conseguindo controlar os elementos que tem lá, tá certo? E isso está trazendo prejuízos para o clube, né? Jogamos ano passado com o portão fechado, perdemos uma série de mandos de jogos, né? Agora, eu não sei que tipo de corintiano que vai lá depredar o patrimônio do clube, né? Demoramos muito para ter um CT de primeiro mundo, para cidadão ir lá, diz que é torcedor e fazer quebra-quebra, né? É patrimônio do clube, é o patrimônio do torcedor também, é lógico que é, por isso mesmo tem que ser preservado, né? Você quebra a sua casa, você vai lá, quebra a sua casa, joga a parede, fica derrubando tijolo na sua casa? Não, eu também não. E eu entendo que para mim, eu sempre que eu frequento, sou sócio do Corinthians, do clube, sempre que eu estou no clube, para mim é a segunda casa. Eu entendo isso, eu interpreto dessa forma. Então, não vou lá no clube para ficar quebrando o clube, eu não vou lá no CT para ficar quebrando o CT. Né? Então, o cara que foi lá para mim, eu não considero torcedor. É uma situação muito complicada, isso de não usar o escudo do clube, mesmo porque, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que as torcidas organizadas, tanto a Camisa 12 quanto a Gaviões, a Estopim, todas elas têm o seu próprio material que, embora utilize as cores do clube, não usa o escudo do clube. Então, assim, elas têm a sua imagem própria. Concordo com você quando você diz que eles não estão conseguindo controlar o pessoal que faz isso, porque controlar o clube, preservar o clube, é obrigação do torcedor, do frequentador, porque quem gosta do Corinthians quer ver o Corinthians sempre melhor, quer ver ele para frente. E você tem um CT bem de primeiro mundo, como você mesmo disse, isso ajuda a promover garotos da base, ajuda a melhorar a estrutura do Corinthians. Lógico, hoje, nesse momento, nós vivemos uma fase onde não se tem tantos jogadores da base quanto tinha, por exemplo, no time de 90, onde o time que foi campeão brasileiro tinha 12 jogadores da base, se eu bem me recordo, não tenho os números exatos. Mas isso não impede que, de repente, isso não acabe assustando e evitando que apareçam novas promessas. Não, e agora parece que subiu essa semana também o Malcom, né? Subiu agora em virtude de escassez no elenco, no ataque do Corinthians, né? Apesar que muita gente criticou o Mano no último domingo em relação às substituições, né? A saída do Romarinho, a saída do... Mas a questão qual é? Ele não tem opções de ataque. Ele só estava com o menino Paulo Victor no banco. Que entrou né? muito bem Sendo ontem. que o Bruno Henrique e o Romarinho pediram para sair. E o Jadson também já era sabido que ele ia jogar o tempo inteiro. Coisa que aconteceu ontem novamente. Os dois saíram por cansaço. O Romarinho com cãibra. Né? Então o pessoal criticou, o Corinthians deixou de ganhar porque o Mano mexeu mal. Não mexeu. Os jogadores pediram para sair por cansaço. E um já era previsto, que era o Jadson, para sair.
O que ele tinha no banco era aquilo que ele colocou em campo. Ele não quis arriscar colocar o menino contra o Palmeiras, né? Complicado, ainda mais num clássico, né, que você pode fazer a carreira do jogador ou acabar com a carreira do jogador. Eu sempre lembro no caso de um lateral que veio da Portuguesa chamado Augusto, que o Palmeiras foi o fim da vida dele. Foi assim, eu não lembro exatamente, mas se ele falhou em 2 gols, um ou 2 gols, mas ele falhou e dali para frente ele teve muito problema com a torcida por causa disso, que era uma dupla de laterais Augusto e César Prates. No caso do Paulo Vitor, ontem eu achei que ele entrou bem, foi acho que a primeira vez que eu vi ele jogando bem no profissional, porque o ano passado na Copinha ele foi muito bem, tanto que o Corinthians jogava em cima dele. Aí quando ele se machucou no último jogo foi quando acabou tendo a eliminação. Só que eu vejo o Paulo Vitor não como um atacante de área, eu vejo mais como um meia avançado. Ele é um jogador que ele cria jogadas, que dá assistência. Por exemplo, ele poderia muito bem jogar para enfiar a bola para o Guerreiro, por exemplo. Essa é a visão que eu tenho, né? Algumas pessoas tratam ele como atacante, eu acho que não é por aí. O Malcom é uma promessa, ele foi muito bem na Copinha, ele é muito jovem, eu só espero que ninguém coloque ele como sendo o salvador da pátria. Eu acho que não é bem por aí. Tem que é um jogo, deixa ele sentir o clima, deixa ele subindo com calma, pegando o ritmo, e aí de repente, quem sabe, ele pode virar um bom jogador para o Corinthians. Não é do dia para a noite, por exemplo. Se você pegar o time de 2006, onde o Leão lançou muito jogador da base, eu só consigo lembrar de 2 que vingaram, que foi o Fagner e o William. O William que está no Chelsea. O restante, muitos ficaram por aí. Mas é difícil mesmo, assim, não é fácil. O pessoal acha que jogador, você planta um pé de jogador e sai jogador para qualquer lado. É muito difícil, o cara tem que ter muita determinação, entendeu? A pessoa é muito jovem, acaba deslumbrando, entendeu? Porque... Rapaz, Maria Chuteira tem de monte. Aí o cara acaba desvirtuando, perdendo o rumo e cai no ostracismo aí, né? Então, às vezes o cara é um bom jogador. E aí, um bom jogador dentro de um elenco muito bom, ele pode até agregar. Agora, um bom jogador, ele vai jogar num elenco ruim, ele também vai ficar ruim. Entendeu? A Clau Fiel aqui com a gente, Clau Fiel, Alan Barbieri também, galera lá que está sempre postando lá. Clau Fiel, qualquer hora você vem aqui também, Clau. Não? Hein? Seria uma boa, né? Certo, a gente está aqui também para abrir espaço para o pessoal da comunidade aí também. É um espaço para, tanto quanto lá na comunidade a gente fala de Corinthians, aqui também, né? Sim, com certeza. Entendeu? E ontem lá, o que você achou do jogo de ontem? Eu gostei muito da reação do Corinthians, mas assim, a gente não pode esquecer uma coisa, tá? O Oeste é um time muito fraco, se eu estou bem, me corrija até se eu estiver errado. Ele é o lanterna do Paulistão Chevrolet, atualmente. E então, assim, a vitória foi boa, deu um gás, deu uma moral, colocou o Corinthians ali encostado já do terceiro colocado, mas a gente não pode pensar que já ganhou tudo por causa disso. Foi apenas um jogo. É uma vitória de cada vez e aí depois a gente pode pensar no que vai acontecer no Paulista. Não, falta com certeza, o time já vem melhorando, mas falta muito ainda para chegar no ideal que o Mano quer, né? Ele mesmo já falou na coletiva lá que falta ajustar muitas coisas, o time funcionar como um reloginho, ainda vai demorar várias rodadas, sabe-se lá se ele vai conseguir isso até o final do Campeonato Paulista, né? A gente vê que o time está crescendo, está amadurecendo, mas os dois laterais eles saem muito para o jogo, né? E tem uma certa deficiência em relação à marcação. Ontem o time até foi menos compacto que no jogo do domingo, né? No clássico, né? Em virtude talvez da opção pelo Danilo, né? Que é um jogador mais que vai mais à frente, né? Joga mais do meio campo para frente do que o Guilherme. Mas está se ajustando e eu acho que já no próximo
final de semana, que a gente joga no sábado, a gente deve encostar mais no... a diferença diminuiu, acho que é 5 pontos para o líder, né, da chave e 4 pontos para o segundo colocado. Então, eu acho que no próximo final de semana, acho que a gente... E ainda os nossos amigos lá da Pompeia deram uma ajudinha ontem também, ganharam do Ituano, tá certo? Mas temos que melhorar. Eu acho que o que mais te agradou lá foi o passe do Felipe, né? Que você já falou. Você gosta muito do Felipe. Adoro. Né? Eu gosto Mas mandar um abraço aqui para mãe de nada da nação corintiana, nossa, agora minha amiga de Twitter lá, que a gente fica conversando, Maiara Rodrigues, né, irmã do Jadson. Ontem eu costumo, quando eu estou acompanhando pela TV, eu costumo estar no Twitter lá, né? E ela falou, bem, no momento que ela falou assim, bem que poderia ser um gol do meu irmão agora. Pá, gol do Jadson. Ê, grande Maiara! Lembrando que foi ela a primeira pessoa que falou que gostaria de ver o irmão no Corinthians. Exatamente, ela já deu a notícia o ano passado, se confirmou esse ano, e ontem novamente ela fez uma previsão, bem que poderia ser foi logo em seguida. Sim. Eu só espero, sinceramente, que o Jadson consiga manter o ritmo, né? Ele está numa equipe nova, ele estava um bom tempo parado, porque do jeito que está hoje, tem tudo para dar certo. E isso daí vai ser bom tanto para o Corinthians quanto para ele. O Jadson? Sim. Eu acho que assim, a opção do Mano foi uma opção tática, né? Ele preferiu trocar um atacante, né? Que não se adaptou ao Corinthians, ao elenco que tinha lá, o grupo, não sei o que mais, e por um meia que ele não tinha, né? Tinha um dorminhoco do Douglas. E rapaz, aqui você vê, o cara chega lá no Rio e ele acorda. Então, meteu um gol de falta e deu um passe para outro gol. Mas isso é uma coisa que persegue o Douglas, né? Desde 2005 essas coisas acontecem. O Douglas é um jogador assim, ele é inconsistente. Eu lembro quando ele chegou no Corinthians em 2008, já tinham falado que ele tinha mania de dormir no jogo, então desaparecer do jogo. Então assim, isso é uma coisa que persegue ele. Eu acho que ele é um bom jogador, mas você não pode, da mesma forma que eu estou falando assim, calma, vamos com calma com o Jadson, com o Felipe, que são jogadores que estão aparecendo, estão chegando agora, Bruno Henrique, são jogadores que estão chegando agora, mesma coisa, calma, o Douglas foi bem naquele jogo contra o Vasco, vamos ver como que vai ser o decorrer da carreira. Mas que ele joga quando ele quer, isso daí eu nunca tive a menor dúvida. Dado um certo momento do ano passado, eu achava que ele era o melhor meia que tinha no time. Não, o Douglas eu acho um grande meia, só que ele é muito preguiçoso, né? Mas eu espero que o Jadson realmente emplaque no Coringão, né? Parece que está com muita vontade. E aí a irmã dele torcendo bastante, né? A grande Maiara. E eu acho que realmente ele vai fazer uma... Ele parece que ele está gostando muito de jogar com o Romarinho, né? Eles têm feito umas tabelinhas ali, uns passes, né? O gol do Romarinho lá foi uma deixadinha lá do Jadson. E parece que vai dar uma boa dupla aí, né? Estamos torcendo para isso, né? Eu acho que é uma dupla que tem tudo para dar certo. E estamos torcendo para que dê certo mesmo, né? Só falta o nosso querido guerreiro desencantar, né? Eu acho que está faltando a Barbara Evans dar um pouco mais de carinho lá, deixar o guerreiro mais aceso para que ele possa encaçapar lá as bolas no gol. Lá, né? O que está faltando isso, ele acertar a mira, né? Tá faltando ele fazer gol dentro de campo, mas esse ano ele já marcou contra o Paulista, num cruzamento do Sheik, ele acabou fazendo gol e foi decisivo. Foi acho que o segundo jogo, na segunda rodada do Paulistão. Mas você vê que ele tá brigando, ele é um batalhador ali, né? Ele joga no meio dos backs ali, ele briga, dá trombada e assim, é uma questão de adaptação, né? O que eu entendo assim, quem está dos lados, principalmente, tanto o Fagner de um lado quanto o Wendel, isso, Wendel, o lateral esquerdo do Corinthians, eles precisam saber como é que o Guerreiro gosta de receber as bolas, né?
Uma das coisas que eu vejo no Guerreiro, ele tem muita facilidade de dominar a bola lá no peito. Né? Cabeceia muito bem. Cabeceia muito bem. Então, quer dizer, os caras têm que descobrir qual é a bola que ele prefere que chegue nele, né? Para ele poder finalizar melhor, né? Sim, e com o crescimento de produção aí do Romarinho, eu acho que a tendência é que o Guerreiro logo comece a fazer os golzinhos dele, que estão fazendo falta, né? Porque assim, ele não é um artilheiro de muitos gols. Ele é um artilheiro, pelo menos no final de 2012, ele era um artilheiro de frequência. Ele sempre deixava o dele lá. Né? Tanto que assim, não foi nenhuma previsão, mas eu achei que ele faria gol em todos os jogos do Mundial. E fez. Nos 2 jogos. Justiça seja dita, no primeiro jogo, se não fosse aquela assistência do Douglas... E também, né? Também. Justiça, claro. Verdade seja dita, Claro, né? com certeza. Quando alguém fala assim, tal jogador foi responsável pelo Mundial, tal jogador... Aquela assistência do Douglas, eu acho que... Se ele tivesse jogado com a mão, ele não teria tido tanta precisão. Não teria tido tanta precisão ali. Mas, sem dúvida nenhuma uma fase é eterna. Eu só discordo um pouco de você quando você disse que ele é de poucos gols. Não, o Guerreiro, o que ocorreu com o Guerreiro é que ele ficou muito tempo jogando nos times B da Alemanha. Então, por isso que faltam alguns números. Mas, a partir do momento que ele começou a jogar no Hamburgo, que ele começou a ser titular, ele começou a fazer muitos gols. Então, eu acho que ele é sim um artilheiro, é um bom atacante, mas que não está tendo sorte nesse exato momento. Flavinha Varão, que apresenta aqui o Panela de Pressão, aqui na UTV também, acompanhando a gente. Flávia, o Coringão tá deixando de ser uma panela de pressão, né? A pressão tava meio brava lá uns tempinhos atrás, umas 2 semanas, mas agora tá aliviando a pressão lá no clube, né? No CT, né? E particularmente, uma pergunta que eu ia fazer para você. Hoje ainda tem muita gente que critica o Mano, né? O que você está enxergando em relação ao Mano? Eu particularmente acho que ele está sendo muito corajoso de fazer todas essas mudanças, porque ele não teve como fazer isso. Não sei se foi uma opção dele não ter assumido o Corinthians antes, né? Mas eu acho que ele está arrumando o time no meio do campeonato, né? E agora não tem nem como contratar mais para o Paulista. Ele tem que arrumar com o que tem. Sim. Não, isso é uma das coisas que eu mais critico a diretoria e não o Mano. Eu acho, inclusive foi o que eu já falei algumas vezes, que em alguns momentos o Mano quase caiu, mas se ele caísse nesse momento não seria culpa dele. E uma das coisas que eu mais defendi, e eu sou eternamente grato ao Tite por tudo que ele fez, mas eu não consigo ver o Tite fazendo alterações para a renovação que nós precisávamos. Porque o elenco ganhou tudo, foi campeão mundial, jogou muito, só que o elenco envelheceu e o rendimento caiu. E a gente jogou boa parte do ano passado com Sheik e Romarinho. E a opção que o Mano tinha era trazer o Bruno Rangel, que tem 34 anos e está na Chapecoense. Aí, desculpa, se alguém gosta do Bruno Rangel, nada pessoal. Mas eu acho que você trazer um atacante que está jogando num time pequeno, de Série B, de 34 anos, para o Corinthians, a chance dele dar certo é muito pequena. Se der certo, vai ser jogador de 1 ou 2 temporadas no máximo. Sim. Mas particularmente eu acho que então, que o Mano tem... Eu gosto muito do trabalho do Mano, né? Eu acho que ele está sendo corajoso de fazer essas mudanças, abriu mão de jogadores aí que alguns que a parte da torcida gostava, tal, né? Mas ele achou que tinha que mexer, está mexendo, avalizou a troca do Jadson pelo Pato, né? Pela necessidade tática, né? Porque ele não tinha um meia, ele precisava de um meia, né? Para ele, acho que o mais importante era ajustar o time em campo. Aparentemente ele está conseguindo fazer isso, né? E agora é dar confiança e dar entrosamento para esses caras que estão jogando, né? É diferente, o pessoal acha que time de futebol não se faz de uma hora para outra.
O Corinthians não está trazendo jogadores consagrados, tá certo? Trouxe um Fagner que é um jogador rodado tal, mas não se consagrou, vamos dizer assim. Né? Trouxe o Wendel, que é um lateral que tem potencial, na Ponte Preta, jogou bem, mas também não era nenhum medalhão. Né? Aí promoveu o rapaz Felipe lá, que também que era uma promessa do Bragantino. O Corinthians tem outra promessa lá de zagueiro, que é o Kleber, né? Que todo mundo cobra o Kleber no time. Só que da mesma forma que o Felipe tem oscilado, também o Kleber pode oscilar. Não, o Kleber ele chegou a falhar quando ele jogou, inclusive o ano passado. Não, no jogo do Bragantino, ele caiu lá e ficou deitado na grama. Não, com certeza. Mas isso daí, oscilar é normal do jogador. O que a gente tem que se preocupar muito é quando a falha é muito frequente. Talvez até por isso que eu tenha ficado tão preocupado com o Felipe, que ele estava falhando sucessivamente nos jogos que ele estava acompanhando. No jogo contra o Luverdense, o ano passado, ele falhou também. E é um jogo que, assim, os jogadores do Corinthians que me desculpem, o time da Série C é o Luverdense, não é a interferência do árbitro que ia dar aquela diferença do jogo. O time jogou muito mal. O time jogou muito mal. Então, essa renovação que o Mano está fazendo, a única coisa que eu acho é que ela está sendo tardia. Porque agora você pega aquele jogador, porque o jogador bom ele se livrou lá em dezembro, novembro, ele já estava livre para assinar contra o time. Não que eu esteja defendendo, mas veja quando o Paulo Baier fechou com o Criciúma. Em dezembro, o Paulo Baier já estava com o Criciúma. Mas quem errou foi a diretoria. Então, a diretoria, assim, com certeza. O seu Edu Gaspar, que eu não vejo mais o seu Edu Gaspar, né? Sumiu o seu Edu Gaspar, não sei o que ele anda fazendo lá, não fala. Ele só apareceu para dar coletiva depois do jogo do Santos para criticar o Pato, que entrou quando o jogo estava 4-1, né? Não entendi isso daí, né? Não, isso daí é uma outra coisa que não faz o menor sentido. É lógico que eu achei que o Pato foi displicente em muitas situações, com outros jogadores que estão no Corinthians também foram displicentes. Só que você botar a culpa no Pato de tomar uma goleada de um jogo fantasma, porque o Corinthians jogou como se fosse o time do bairro. O time do bairro estava jogando da mesma forma que o Corinthians jogou contra o Santos. O Santos fez o que quis. Fabião, estamos aqui encerrando quase no finalzinho do Kodama na Rede. Aí, manda o seu abraço aí para a galera da comunidade lá. Quero mandar um abraço para a Claufiel, para o Eli, para o Ace, para o Reinaldo, para o Cláudio, para o Paulo, para o Rui, para todo mundo que me acompanha, todo mundo que participa da comunidade. Agradecer todo mundo que participa, a comunidade não é minha, volto a dizer, a comunidade é de quem está participando. Agradeço a você, Kodama, pela oportunidade de estar aqui. Isso aqui é um espaço aberto para a nação aqui, vir aqui, dar o seu recado, todo mundo quer dar um pitaco em relação ao Coringão, tá certo? E só dando um recadinho pra galera, segunda-feira no Teatro do Coringão tem mais uns Jogos Eternos lá, vai ser a final de 77, provavelmente presença de Basílio e Zé Maria. Também nesse sábado no clube, né? Baile do Havaí no Corinthians, vai ser lá nas piscinas, acho que sócio paga 50, não sócio 80, confiram, sensacional a promoção do Departamento Social do Corinthians, tá certo? Sábado a gente lá, Corinthians Rio Claro, vamos ver se a gente encosta nos líderes, né? Para na outra semana já reconquistar o lugar de onde o Corinthians nunca deveria ter saído, que é sempre no topo, tá certo, Fabião? Até quinta-feira que vem, galera. Um abraço, tchau! Tchau!